Boa noite, pessoal. Para falar bem a verdade, eu já testei 4 vezes para fazer esse vídeo. 4 vezes eu tô tentando fazer esse vídeo. E até agora não deu certo. Não sei se esse que eu estou fazendo vai dar certo. Se der certo, eu mando pro ar. Se não der, eu não mando. Gente, eu quero explicar aqui sobre a minha raiva lá que eu disse no outro vídeo. O que eu quis dizer é o seguinte: estou com muita raiva. Por quê? Porque a gente também tem o direito de sentir raiva. Não é porque a gente é evangélico, porque todos nós somos filhos de Deus, a gente não sente raiva. Todos nós, é normal a raiva, é normal o nervoso, é normal o sistema nervoso central da gente. Pum, explode mesmo. E eu quis dizer isso, tá, gente? Que todos nós, seres humanos, sentimos raiva. Que não é pecado sentir raiva, né? Pecado é fazer coisas que não agradam o coração de Deus. Gente, e para poder viver num mundo desses que a gente vive, pecaminoso, num mundo desse que, onde tudo que você vê, tudo que você pensa, tudo que você fala, é um mundo pecaminoso. Eu tenho falha de montão. Você tem falha de montão. Ninguém é perfeito, não. E por isso que a gente tem que viver vencendo a cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo. Entende? Ai, gente, tô cansado. Cheguei da rua agora há pouco, mas meu marido, minha filha, a gente foi resolver um punhado de problemas. Que a gente vive cheio de problema, então todo mundo tem problema. E a gente tem que resolver as coisas, porque se a gente não resolver, ninguém resolve pra gente, né? Então a gente tem que resolver. Então, esse resolver os problemas, a gente coloca Deus na frente para poder ir abrindo caminhos, para poder agir pela gente, porque só Deus para poder ajudar a gente a resolver os problemas da vida, não é verdade? E eu não vou abaixar minha cabeça, eu não vou desanimar. Cada dia que passar, cada luta que eu enfrentar, será um grau a mais para mim subir a escada da vida. Entendeu? Por isso que eu disse, nunca vou pensar no positivo. Eu não quero viver com coisas erradas. Eu não quero viver, crescer nas costas dos outros. Também não quero crescer pisando nos meus amigos, pisando nos meus irmãos. Assim como a gente vê muitas dessas coisas por aí. Eu quero viver vencendo, gente. O mundo não é só seu. O mundo é meu. O mundo é de outros. O mundo é de todos. E Deus é Pai de todos. Entendeu? Entende? Só Deus tem poder para julgar. Só Jesus. E Jesus já deixou. Ele disse que no mundo nós não teríamos aflição. Que nós teríamos aflição sim. Mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então você vencerá. Eu vou vencer. Com certeza em nome de Jesus. Porque aquilo que eu não posso fazer, o Senhor vai fazer por mim. Eu tenho certeza disso, absoluta. E eu vou ler hoje um pedacinho do Viva Vencendo. Eu não quero desanimar com esse livro. É um livro muito bonito. Hoje eu vou ler um pedaço dele. Porque já faz dia que eu não leio. Gente, meu sistema assim, tá assim hoje. Mas, os problemas da vida, né? A gente vence cada dia. E eu vou ler mais um pedaço aqui. Que é a sequência daquele título lá do papai, né? Que tinha o filho endemoniado. A continuação do livro é assim. Pode ser que no seu espírito, muito mais forte do que a esperança de cura do filho, permanecem várias dúvidas. Curá-lo como? Era muito bem sabido que não havia remédio para aquele tipo de aflição. Não havia remédio para
para pessoas endemoniadas? Para pessoas endemoniadas não existe remédio. Remédios aqui, curativos, não existem. O remédio, vamos ver para que qual o remédio necessário que existe para isso. Era muito sabido que não havia remédio para aquele tipo de aflição. Pior do que isso, pior. Os endemoniados, segundo a tradição, acabavam assim, por causa das suas falhas e dos seus pecados. Ele, que talvez conhecesse um pouco da história dos seus reis, lembravam-se com certeza de que um espírito mau começou a assombrar o rei Saul. Todos conhecem essa história. Para, filha. O rei Saul. Quando o Espírito do Senhor se retirou dele, o rei tinha desobedecido a Deus. Oi? O que você tem? Soninho? O rei tinha desobedecido a Deus. Pecado, agido mal. E como resultado, acabou se tornando uma presa desse espírito maligno. E vemos muito Saul por aí, gente, nos dias de hoje. Não seria assim também com o seu filho? E se o menino, doente desde a infância, não pudesse ser culpado por esse capricho dos demônios, de se alojarem nos pecadores, de quem seria a culpa? Ele sabia que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Muitas das vezes, algo acontece com os nossos filhos devido à nossa culpa. É isso que a palavra fala. O pecado dos pais. Até a terceira e quarta geração. Vai longe o negócio aí. Os seus próprios pecados. Seus próprios pecados. E os das gerações inteiras que o procederam, pai, avô, bisavô. É bem interessante a história. Seria possível que o menino estivesse pagando por todos eles? Pensando nessas coisas, o homem talvez tivesse vontade de desanimar, de desistir, de deixar que as coisas seguissem o seu rumo. Não era a tradição profética? Não era a vontade de Deus? Mas a primeira tentativa de acomodação vinha um novo ataque. O filho novamente atirando-se ao chão, contorcendo-se, sofrendo. Não, enquanto ele fosse vivo, teria de lutar para descobrir uma cura. Embora crendo que tal cura não existisse. E novamente voltava a procurar por toda a parte alguém que pudesse salvar-lhe o filho. De fracasso em fracasso, foram se acumulando mais e mais dúvidas. Mas enquanto lhe restasse um fio de vida, continuaria o não conformismo, a luta, a procura. Quando lhe contaram dos milagres que Jesus e seus discípulos vinham fazendo, ele se preparou para procurá-lo também.
é de supor que, depois de tantas prováveis experiências sem resultado, as suas esperanças fossem quase nulas. E ele talvez penasse que, correndo de um canto para outro, com o seu menino doente, estivesse fazendo tudo o que podia fazer e recebendo tudo o que lhe poderia dar de alívio, isto é, nada. Havia agora mais uma obrigação a cumprir: procurar esse Jesus que fazia milagres, a única coisa que restou e que resta para nós, que não é só para o pai desse menino. Muitas das vezes estamos atrás de um milagre, eu estou atrás de um milagre, mas é preciso eu procurar Jesus. É preciso nós procurarmos Jesus para que esse milagre aconteça na nossa vida. Não é verdade? Mas aí se começam as perguntas. Diziam que Jesus era um homem religioso, que falava muito em perdão de pecados na hora das curas. E se ele resolvesse relacionar a doença da criança com as faltas dos pais? Se lhes perguntasse a história de sua vida e dos seus erros, essa história talvez não pudesse ser contada na frente da multidão. Haveria falhas relacionadas com pagamentos de impostos, com fraudes, com mentiras, com roubos e com a quebra de vários mandamentos que precisavam ser mantidas às ocultas, não só por embaraço, como por medo de punição mesmo, com medo de punição. Seria melhor procurar os discípulos que, menos perspicazes do que o mestre, talvez passassem por cima dessas coisas. De qualquer modo, ele se dirigiu primeiro aos discípulos. Nada puderam fazer pelo menino, não puderam fazer nada. Novamente atribulado, provavelmente debatendo-se entre o senso de culpa e o medo de olhar perscrutador de Cristo de um lado e da sua compaixão de pai pelo sofrimento do filho. Do outro, ele se chega a Cristo. Quando começa a sua história, expondo a incapacidade dos discípulos de curar o filho, Jesus interrompe com uma censura. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Pode ser que, diante disso, o homem tivesse tido vontade de sair correndo. Será que a geração incrédula de que Jesus falava era ele? Seria por causa de sua incredulidade que o menino não fora curado ainda? Mas antes que houvesse tempo de pensar em retirada, Jesus acrescentou, trazei-mo, lembra lá atrás? Não havia mais nada a fazer do que esperar o interrogatório, preparar-se para ouvir mais censuras e talvez até para oferecer sacrifício acima de suas posses. Mas nada disso tinha mais importância se houvesse um jeito de o menino ficar bom.
Não foi preciso entrar em detalhes sobre a doença. Não foi preciso entrar em detalhe. Tomando de novo o ataque, o menino caiu no chão, deixando claro que a natureza do mal que o afligia. Agora, naturalmente, viriam as perguntas. Quanto tempo lhe sucede isso? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes o tem lançado no fogo, aquela história lá atrás, gente, que ele disse lá atrás. Muitas das vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Nos ajuda. Ajuda-nos, Senhor, né? Aquele pai aflito clamando por socorro de Deus para curar o seu filho. Quem sabe se o homem esperava agora mais perguntas? Você observa os principais da lei? Os princípios? Você observa os princípios da lei? Guarda os mandamentos? Quem na sua família pecou? Para que esse menino seja doente? Quem na sua família pecou para que esse menino seja doente? Qual o seu passado? Seus antecedentes? Sua conduta atual? Mas nada disso Jesus quis saber. Jesus não quis saber da vida do passado daquele pai angustiado, com seu filho há tanto tempo sofrendo. A única pergunta feita por Jesus referia-se à duração do sofrimento de ambos, de pai e filho. A duração do sofrimento de ambos. Única resposta em que Jesus estava interessado. Há quanto tempo padeciam eles? Vou parar por aqui, gente, porque já passou quase 20 minutos. A única pergunta que Jesus fez. Não foi preciso Jesus perguntar, pedir o endereço. Não foi preciso perguntar do bisavô, do tataravô. Ele quis saber há quanto tempo apenas. Para que ele curasse aquela criança. Jesus poderia ter curado ele mesmo antes de perguntar o tempo. Mas Jesus perguntou porque ele sabia, ele era sábio. E ele só quis saber o tempo para saber. Porque Jesus ele sofre com a gente quando a gente sofre. Jesus ele também chora quando a gente chora. Ele está ali do nosso lado. Ele só fala, filha, quanto tempo você está passando por isso? Mas ele já sabia, ele já sabe o quanto tempo a pessoa está sofrendo. Ele perguntou porque ele tinha que perguntar. Mas ele não perguntou onde você trabalhava, o que você fazia, quantos sapatos você já comprou, qual roupa que você vai pôr hoje, que roupa que ele colocou ontem. Jesus não quis saber de roupa, Jesus não quis saber de nada, Jesus não quis saber do histórico daquela criança, do histórico daquele pai. Jesus quis saber só o tempo que ele estava passando aquele sofrimento, ambos, os dois, pai e filho. Gente, essa história é muito linda. E, para finalizar, logo eu continuo, tá, gente, com esse livro, que é muito lindo. O jovem foi curado. E isso significa que nos dias de hoje, também Jesus cura. Jesus faz milagres, sem perguntar para você. Porque o passado é passado. Jesus quer saber só o tempo que você está precisando de um milagre. Jesus quer saber de curar você. Ele fica feliz em saber quando a gente tem aquela reação, a ação. Sair do lugar, abrir a boca para orar, abrir a boca para adorar. Tudo isso, Deus se agrada em nós. Então Jesus não quer saber do seu passado, da sua roupa. Jesus não quer saber
que cor do seu cabelo. Jesus quer te dar a bênção, Jesus quer te dar a vitória. E para isso é preciso nós se locomover de alguma forma. Sair do nosso canto, orar, adorar, cultuar. Tudo isso é louvável diante de Deus. Gente, eu só tô lendo esse livro porque eu prometi e porque a história é linda demais. Eu não vejo a hora, gente, de voltar para a casa do Senhor, sabe? Eu não vejo a hora de casar, voltar para a casa do Senhor, entrar em comunhão com a igreja, para mim poder levar uma palavra mais, sabe? Sim, falar aquilo que eu estou vivendo, né? Não que eu não estou vivendo agora. Eu, como mulher, eu como uma mãe, como uma esposa, eu tô dando o meu comportamento. Mas nunca é igual você estar lá no templo, tudo certinho, né? Para você poder levar a palavra do Senhor, para você não aqui atacar as pessoas, mas para você ler a Bíblia, para você explicar sobre a Bíblia, para você falar de Jesus, que isso é muito louvável diante de Deus. Gente, então, como promessa, o Viva Vencendo, mais uma vez, eu trouxe aqui um capítulo, tá? Do Viva Vencendo. Ó, um livro muito especial, palavras muito lindas, e creia. Não importa quanto tempo você está sofrendo, não importa quanto tempo eu estou sofrendo. Jesus não quer saber do meu passado. Ele quer saber do meu presente. Tá? É daqui para frente. Peça perdão dos seus pecados. Eu, Helenice, peça perdão dos seus pecados. E adore ao Senhor. E essa palavra, gente, vai de encontro com muitas pessoas que estão necessitados, estão precisando de uma palavra. E muito em breve, se Deus quiser, com certeza Deus quer, porque a gente tem que pensar positivo 24 horas, a gente tem que pensar positivo, a gente tem que crer em Deus, porque Deus é o dono da nossa vida, não adianta, gente. Deus é o dono do nosso barco, é Ele que rema a nossa vida, sem Deus a gente não é nada. E é o que eu disse no vídeo anterior, tudo o que fizermos aqui, o negócio é com Ele. A justiça vem de Deus. E a cura vem de Deus. Gente, creia no Senhor. Helenice, creia no Senhor. Deus abençoe você e a sua família, gente. Não estou aqui pregando, tá, gente? Apenas estou lendo o livro que eu prometi, porque eu achei bonito. Esse livro me ajudou bastante. Esse livro, ele me ajuda a viver a cada dia. Porque tem muitas coisas boas aqui da Bíblia. E a Bíblia é um livro que todo mundo deveria ler. Que é dentro da Bíblia que você consegue descobrir as belezas, as coisas infinitas que Deus tem para nós. Beijo, meus amores. Ficam com Deus. Obrigado pelos likes, obrigado pelos dislikes. E estamos aí, gente. Beijos para todos vocês, tá? Fica com Deus e uma boa noite. E muitas bênçãos do Senhor para todos vocês, ok?